Imagina um mundo em chamas, rochas derretidas caindo do céu como chuva, florestas inteiras sendo varridas em questão de horas. Este era o planeta Terra há exatos 66 milhões de anos, quando um asteroide de 10 quilômetros acabou de se chocar contra nosso planeta. Os dinossauros, que dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos, simplesmente desapareceram. Mas o que aconteceu depois? Como era a vida nos primeiros dias, meses e anos após o maior evento de extinção que nosso planeta já presenciou? Bem-vindos ao Era Extinta, e hoje vamos explorar um dos períodos mais fascinantes e aterrorizantes da história da Terra: os primeiros momentos após o fim dos dinossauros. Esse assunto te atrai? Acha tudo isso fascinante? Eu acho extremamente interessante, por isso vou te pedir para deixar o like, comentar e se inscrever. Isso me motiva a trazer mais vídeos relacionados. Agora, sem enrolação, vamos ao vídeo. Para entendermos o que aconteceu após a extinção, precisamos primeiro visualizar o caos absoluto dos primeiros dias. O asteroide atingiu a península de Yucatán com a força de 10 bilhões de bombas de Hiroshima. O impacto foi tão violento que rochas derretidas foram arremessadas para o espaço e depois choveram de volta como esferas de vidro incandescentes por todo o planeta. Em questão de horas, incêndios florestais se espalharam por continentes inteiros. A temperatura global subiu entre 20 e 30 graus Celsius. Qualquer animal maior que 25 quilos que não estivesse em uma toca profunda ou debaixo d'água, simplesmente cozinhou. Mas o pior ainda estava por vir. Trilhões de toneladas de poeira, fuligem e vapor d'água foram jogados na atmosfera, bloqueando completamente o Sol. Em poucos dias, o mundo mergulhou em uma escuridão quase total que duraria meses. Sem luz solar, as plantas morreram. Sem plantas, os herbívoros morreram. Sem herbívoros, os carnívoros morreram. Era literalmente o fim do mundo. Ou era, mas alguns conseguiram sobreviver. E eles mudaram tudo. Pequenos mamíferos, do tamanho de ratos, que viviam em tocas profundas. Crocodilos e tartarugas, que podiam ficar meses sem comer. Peixes que se alimentavam de detritos orgânicos. E, principalmente, aves. Isso mesmo! Nem todos os dinossauros morreram. As aves são dinossauros. E elas não apenas sobreviveram, elas prosperaram. Mas como? A resposta está nas sementes. Enquanto as plantas adultas morriam, bilhões de sementes permaneceram dormentes no solo esperando condições melhores. E as aves, com seus bicos especializados, eram as únicas capazes de quebrar estas sementes duras. Vale ressaltar também que os mamíferos tinham outras vantagens. Eram de sangue quente, podiam regular sua temperatura corporal. Muitos eram noturnos, já acostumados com a escuridão. E, principalmente, eles eram pequenos e precisavam de pouca comida. Olha, das milhões de espécies que existiam antes do impacto, apenas 25% conseguiram passar por esse filtro evolutivo extremo. Mas esses 25% herdaram um planeta inteiro vazio. Isso é bem curioso, não é? Agora me diga você, tá gostando do vídeo? Fortaleça com like, comente o que acha do assunto e inscreva-se. Venha fazer parte do nosso grupo ancestral. Aposto que não vai se arrepender. Ah, comenta também de qual lugar do Brasil você está assistindo. Quero conhecer melhor vocês. Dessa forma, após meses de escuridão total, algo mágico aconteceu. Os primeiros raios de sol começaram a atravessar a atmosfera. E com eles, a vida explodiu de forma nunca vista antes. Samambaias foram as primeiras a colonizar as paisagens devastadas. Elas se reproduzem através de esporos, que são incrivelmente resistentes. Em poucos anos, florestas inteiras de samambaias cobriam continentes. Mas o mais impressionante aconteceu com os mamíferos. Sem a competição dos dinossauros, eles começaram a crescer. E crescer. E crescer. Em apenas 100 mil anos, um piscar de olhos em termos evolutivos, mamíferos que antes eram do tamanho de ratos evoluíram para o tamanho de cães.
depois lobos, depois ursos. Era como se a natureza estivesse testando todos os formatos possíveis ao mesmo tempo. Mamíferos com garras gigantes, outros com chifres, alguns que voltaram para a água. Era um laboratório evolutivo a céu aberto. E as aves também não ficaram para trás. Sem os grandes predadores terrestres, algumas espécies desenvolveram tamanhos impressionantes. O Gastornis, por exemplo, chegava a 2 metros de altura e tinha um bico que podia quebrar ossos. Por alguns milhões de anos, as aves foram os principais predadores terrestres. Imagine um mundo onde pássaros gigantes caçavam mamíferos. Mas as criaturas mais estranhas ainda estavam por vir. Sem os modelos dos dinossauros para seguir, a evolução começou a experimentar formas completamente malucas. Conheçam o Intatherium, um mamífero do tamanho de um rinoceronte, mas com 6 chifres na cabeça e presas enormes. Ele basicamente inventou o conceito de animal blindado milhões de anos antes dos dinossauros com armaduras. E que tal um lobo que decidiu virar baleia? O Ambulocetus tinha 4 patas, mas já passava a maior parte do tempo na água. Era literalmente metade mamífero terrestre, metade mamífero aquático. Em apenas 10 milhões de anos, seus descendentes se tornaram o Basilosaurus, uma baleia de 20 metros de comprimento, mas que ainda tinha patas traseiras vestigiais. Era como se a natureza não tivesse decidido se queria fazer um mamífero terrestre gigante ou uma baleia. Você aí achou que era só isso? Pasmem, um dos que eu considero mais bizarros de todos, o Titanoides. Imagine um urso, mas herbívoro, com garras de 30 centímetros, que usava para arrancar árvores inteiras para comer as folhas. Loucura, né? Em apenas 10 milhões de anos após a extinção, mais de 4.000 espécies completamente novas de mamíferos evoluíram. Era como se a Terra estivesse acelerando o tempo para recuperar toda a diversidade perdida. E sabe qual é a parte mais incrível de toda essa história? Galera, nós somente existimos por causa dela. Todos os mamíferos modernos, elefantes, baleias, morcegos, primatas e até nós, humanos, descendemos diretamente daqueles pequenos sobreviventes peludos que se esconderam em tocas durante o impacto. Se os dinossauros não tivessem sido extintos, provavelmente ainda seríamos criaturas pequenas, noturnas, vivendo nas sombras de gigantes reptilianos. A extinção que parecia o fim de tudo foi, na verdade, o começo de tudo o que conhecemos hoje. Então, da próxima vez que você olhar ao redor e ver a incrível diversidade de mamíferos no nosso mundo, lembre-se, tudo começou com um asteroide, alguns sobreviventes corajosos e a capacidade infinita da vida de recomeçar. Se você gostou dessa jornada pelos primeiros momentos após a extinção dos dinossauros, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta nos comentários, qual dessas criaturas pós-dinossauros você gostaria de ver num vídeo completo? Nos dê sugestões para o próximo vídeo, isso é muito importante. Até a próxima, pessoal! E lembrem-se, a extinção nunca é realmente o fim da história.